Bom dia, irmãos. Esse púlpito aqui a gente precisa dar um jeitinho nele logo, logo, né? Mas vamos lá. Que bom estar aqui com os irmãos, novamente, né? Parece que foi ontem que nós estávamos aqui, passamos a noite aqui, né? Mas é muito bom. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Obrigado por mais uma oportunidade de falar de Cristo aqui, mas calma aí. Como é que a gente arruma? Muito bem, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouquinho no livro de Atos, né? Nós vamos meditar um pouquinho, porque Deus tem feito muita coisa no nosso meio. Estamos vendo aí os irmãos da viagem missionária que estão voltando, né? Hoje eles estarão de volta e é muito bom porque também foram ali semear um pouquinho daquilo que nós conhecemos, não é? O pastor Silvio mandou umas fotos ontem para mim, que eles foram visitar um presídio, né? Então estavam lá num presídio, evangelizando lá. É bom porque o pastor Silvio ele tem um acesso ali no presídio, ele dá aula ali no presídio, então fica mais fácil para eles irem para lá. E o pastor Neil gosta de um presídio, né? Ele falou que gosta de fazer evangelismo no presídio, mas eu acho que ele não foi porque ele deve estar em outra sessão ali na viagem. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um de nós, que ficamos aqui orando por esses irmãos, intercedendo por eles, né? E que graças a Deus chegaram bem, trabalharam e hoje estão voltando, então a nossa oração é para que eles voltem em paz também, né? Muito bem, abram suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 5, verso 29. Atos 5, 29. O nosso título hoje é Importa obedecer a Deus do que aos homens. E diz assim o versículo: Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia, por esta manhã que o Senhor tem nos abençoado, nos agraciado, ó Pai, e com esses momentos que nós podemos nos reunir para aprender um pouco mais da Tua palavra, ó Deus. Te peço que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, ó Pai, e que eu venha falar somente aquilo que o Senhor propõe que eu fale, ó Pai. E que nós possamos sair daqui hoje regozijados com a Tua palavra, ó Pai, e que nós possamos aprender um pouco mais. É no nome do Teu Filho amado Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, irmãos. Essa foi uma resposta que Pedro deu, Pedro e os demais apóstolos deram, e foi uma resposta crucial naquele momento, um momento em que eles estavam diante do sumo sacerdote e que algumas coisas aconteceram naqueles dias e vinham acontecendo naqueles dias, né? Para nós entendermos de fato o que aconteceu, voltem lá para o versículo 17 e nós vamos fazer uma leitura deste capítulo, que diz assim, no versículo 17 do capítulo 5: E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles
isto entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que lá trouxessem. Mas, tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão e, voltando-lhe, anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e o chefe dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão em pé no templo e ensinam ao povo. Quando nós olhamos esse texto aqui, e aqui nos é relatado que já é a segunda vez que eles são presos. Pedro e os demais apóstolos. Eles são presos, mas eles são presos e perseguidos por conta deste evangelho, porque eles estavam ensinando. Quando nós voltamos um pouquinho, e voltem comigo lá para o capítulo 4, que a gente vai começar a entender o que acontece. No capítulo 4, versos de 1 a 3, diz assim: e estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e o colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então aqui, no capítulo 4, foi a primeira prisão deles. E esses fatos, eles ocorreram durante a subida de Pedro, quando Pedro vai até o templo. E ali, o que Pedro faz? Na hora nona, ele cura um coxo. E é interessante isso, né? Quando nós olhamos isso, nós ficamos pensando assim: puxa vida, mas porque ele curou um coxo? Sim, irmãos, porque ele curou um coxo. Aonde você vê isso? Volta comigo lá no capítulo 3. Vira a página da sua Bíblia aí. E está lá o nosso relato, onde tudo começa. Capítulo 3, versos de 1 a 10. E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, o qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse: Pedro, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artérios se firmaram, e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, e andando, e saltando, e louvando a Deus. E o povo o viu andar, louvar a Deus, e conheciam-o, pois era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios, e pasmos, e assombro, pelo que lhe acontecera. Então veja, irmãos, acontece esse fato. Um coxo de nascença que vivia ali na porta do templo, né? A porta sentado, precisava alguém carregar ele para deixar ele ali. E
E quando ele vê a Pedro e João, pede uma esmola. Me dê uma esmolinha aí. Me dê uma esmolinha aí. Pedro e João, coloca a mão no bolso. Não tenho nada não. Você tem alguma coisa aí, João? Também não. Não é? É engraçado isso, mas é um fato curioso. E que a gente, quando a gente começa a viajar no tempo, e eu gosto de fazer isso quando a gente está lendo, e começa a imaginar a cena ali, né? E aí Pedro olha para João e fala assim, eu não tenho nada, você também não, mas o que a gente tem, a gente vai dar para esse coxo aí. Toma ele pela mão e fala assim, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, levante e ande. Em nome de Jesus, levante e ande. E foi o que aconteceu com o coxo, esse negócio está andando. Vou ver se eu entorto ele aqui. Levante e ande. E foi o que aconteceu. Né? E depois disso, irmãos, nesse mesmo capítulo, nós vemos um discurso de Pedro no templo, onde ele chama a atenção do povo e chama esse povo ao arrependimento. Por quê? Diferente do que acontece hoje, que as pessoas querem a glória para elas, Pedro toma uma atitude diferente ali. Olha lá, versículo 11 até o 26 comigo, o que diz lá? E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar a este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes e perante a face de Pilato negastes, e tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo, e pedisse que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunha. E pela fé no seu nome, fez seu nome fortalecer. A este vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que o que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envia a esse Jesus, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos seus pais, o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a eles ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. Sim, todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram também, predizeram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu Filho, Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisto vos abençoastes, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Então, nós vemos o discurso de Pedro aqui no templo, e ele chama a atenção desse povo,
olha, o que vocês viram acontecer aqui não foi por intermédio meu, não. Não foi por nosso intermédio, mas sim por aquele que um dia vocês crucificaram. Aquele que um dia vocês trocaram. Aquele que um dia vocês negaram. E agora vocês querem dar louros para nós? Não. Foi aquele. Se não fosse por ele, nada disso teria acontecido. É isso que Pedro estava falando para aquele povo naquele momento. E diz mais, e olha, e se vocês não se arrependerem do mal que vocês fizeram, do pecado que vocês têm. Então, quando nós olhamos para isso, irmãos, a gente pensa nos dias de hoje, a gente vê que nada mudou. Nada mudou. Muda nada. Muda nada. Porque o que nós temos que pensar é que tudo que nós fazemos, tudo que eu sou, depende de Deus. Única e exclusivamente de Deus. Mas não é o que a gente vê por aí afora, né? Não é mesmo. As pessoas querem ganhar os louros aqui na terra, querem ganhar elogios, tapinha nas costas e tudo mais. Você acha? Os irmãos estão chegando da viagem missionária, você vai chegar lá, oh, parabéns, irmãos, vocês foram lá. Não, irmãos. Glória a Deus que Deus disponibilizou vocês para ir lá. Capacitou vocês. Versos 11 e 12, desse mesmo capítulo aqui. Ó. E apegando-se o coxo que fora curado, e Pedro e João, todo o povo, correu atônito para junto deles, ao alpendre de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse, povo, homens israelitas, por que vos maravilheis disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nosso próprio mérito? Pedro chama a atenção deles. E é o que nós temos que fazer. Nós temos que chamar a atenção. Quando a pessoa vier com muito elogio para você, falar assim, glória a Deus, irmãos, que capacita, glória a Deus que me dá essa capacidade. Que toda honra e glória seja somente para Deus. Voltamos agora para o capítulo 4. Notem que a gente vai ficar passeando um pouquinho aqui, né? No capítulo 4, eles recebem uma ordem muito direta, uma ordem explícita, não é? Notem que no versículo 3 aqui, diz assim, já lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte. Quer dizer, já estavam presos aqui. Primeira prisão deles, já estavam presos, e o conselho, ele se reúne e analisa todos aqueles fatos que estavam acontecendo ali. Se reúnem, analisam e resolvem soltá-los, não é? Olha lá nos versículos 13 até o 18 do capítulo 4. Eles quem? O sumo sacerdote e o capitão do templo. E eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha a dizer ao contrário. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram-se entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas, para que não divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Veja, se reúne, eles acham que são
os bambambam, e na realidade eles eram, né? Mas eles viram para Pedro e João e falaram assim, olha, nós vamos soltar vocês. É claro, reconheceram um milagre, né? Mas não quiseram dar o braço a torcer, falar para Pedro e João, vocês estão certos. Não falaram isso. Mas viram o coxo ali, porque o coxo estava do lado, andando, saltitando, dando um pulo de alegrias, não é? Então reconheceram o milagre. Falaram assim, olha, eu vou soltar vocês, mas com uma condição, vocês não vão falar mais desse nome, vocês não vão ensinar mais nada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês não vão ensinar mais nada. E eles soltaram a Pedro e João. E dão essa ordem a Pedro e João. Mas, vocês lembram quem era Pedro, né? Pedro sempre foi aquele camarada ousado, né? e Pedro não deixa passar as coisas, né? E Pedro tem uma resposta para eles. Olha o versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai-vos vós, se é justo diante de Deus ouvir-nos a voz do que a Deus? É a primeira vez que ele fala o título da mensagem. Ou vocês estão julgando que vocês são bambambam e que eu tenho que obedecer a vocês e não a Deus? É isso que Pedro está dizendo aqui. Na linguagem de hoje, você vira e fala, você acha que você é o tal e eu vou obedecer você e não vou obedecer a Deus? Está errado. Importa obedecer a Deus. O que importa é obedecer a Deus. E essa foi a resposta de Pedro e João. Irmãos, nós não podemos deixar de falar do que nós temos ouvido e aprendido. Notem, Pedro não era um homem letrado, era um homem iletrado. Pedro não era um teólogo, Pedro era um pescador. Às vezes a gente escuta as pessoas falando assim, mas eu não sei falar. Poxa, mas um dia você ouviu falar. Você consegue entender. Se você ouviu e consegue entender, você consegue falar daquilo que um dia você aprendeu, daquele Cristo que um dia você conheceu. Então não tem desculpa para a gente não falar. Entende? Depois de todos esses eventos, começa-se então o quê? Um grande clamor na igreja. Olha que interessante. As coisas acontecendo, a igreja sabendo o que está acontecendo, não é? Porque é uma coisa pública. Eles chegam, pegam os apóstolos, saem levando os apóstolos, prende apóstolo, solta apóstolo. A igreja toma uma atitude. A igreja, ela se coloca em oração. Versículos 23 até o 31. Olha lá comigo, irmãos. E solto eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e anciões. E ouvindo eles isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo que nele há, que disseste pela boca de Davi, o teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o seu santo Filho Jesus, porque tu ungistes e ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as nossas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar
e para que façais sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Amém? Oh, glória a Deus! Irmãos, quando a igreja se reúne em oração, as coisas acontecem. As mulheres, elas oram todos os dias, exceto quarta-feira. Tem um grupo de mulheres aí, eu sei porque a Josi trabalha comigo, então dá um horário lá no laboratório, elas fecham as portas, se reúnem e vão lá orar. E olha, irmãos, tem coisas acontecendo, e acontecem. Glória ao nosso Deus, o poder da oração. E a igreja, quando se reúne para orar, as coisas acontecem. Triunfo sobre as adversidades. As coisas ficaram difíceis, mas a igreja se manteve em oração. A igreja se manteve fiel aos seus princípios. A igreja, ela se manteve unânime. A igreja, ela se manteve fiel àquilo que um dia ela aprendeu. E isso, irmãos, é o que dá força para a igreja. Isso é o que dá força para nós. Oração é a linha direta que nós temos com Deus. E olha, nunca vai cair a linha. Nunca o sinal vai estar ruim. Não vai, não. Sabe, não é que nem hoje, que você está com o celular, daqui a pouco você está falando com o irmão, tu cai. Não, com Deus não acontece isso. É linha direta, 24 horas, na hora que você quiser. Mas, voltamos lá agora para o capítulo 5. Agora nós começamos a entender o que aconteceu com essa segunda prisão. E o meu tempo já está indo também. Muito bem. Vimos ali a primeira prisão. E por que que se deu a primeira prisão? Porque ele curou um coxo. Ele chama a atenção do povo, porque não era eles, mas sim Deus que fez o milagre. A igreja se coloca em oração, mas mesmo assim, não parou a perseguição, porque aí teve essa segunda perseguição. Versículos 17 e 18 do capítulo 5 diz assim: E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de quê? Inveja. E lançaram mão dos apóstolos e o puseram na prisão pública. Irmãos, essa palavrinha inveja aqui, a gente tem que dar um destaque para ela. Não é? E quando nós olhamos para essa palavra inveja, nós temos que entender por quê. E a resposta para isso, nós vemos aqui no versículo de 12 até o 16 desse capítulo 5 também. Diz assim: E muitos sinais e prodígios eram... Estão me acompanhando aí? E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimamente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os puseram em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Olha que coisa linda. Irmãos, imagina essa cena, até a sombra do apóstolo curava. Deus é tremendo quando Ele faz as coisas. Quando Ele age de uma forma que nós não conseguimos entender. E era isso que causava a inveja nesses homens.
o mover, aquele movimento todo que acontecia, das cidades circunvizinhas que chegavam, traziam enfermos, traziam coxos, traziam aleijados, endemoniados, tudo quanto é tipo de pessoas, e eram curadas em nome de Jesus. Muitos sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos, e isso é o que causava inveja nesse homem. E quem eram os saduceus? Saduceus, irmãos, é de uma seita que não acreditava na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam na vida após morte. Não acreditavam na existência de anjos ou demônios. Então a pregação do evangelho ia totalmente ao contrário daquilo que eles não acreditavam. Os apóstolos pregavam que havia morte, havia vida depois da morte. Os apóstolos pregavam que existia anjos e demônios e que Deus curava. E eles não acreditavam em nada disso. Isso moveu-se a inveja no coração deles. E quando nós continuamos e vamos olhar também os sumos sacerdotes, eles não acreditavam que os apóstolos não ensinavam que Jesus foi morto pelos judeus. Versículos 26 até o 29. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, o apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não falasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem que era Jesus. Olha, o sumo sacerdote falando isso. Vocês querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Porque, irmãos, foram eles que crucificaram Jesus. Foram eles. Foram eles que escolheram entre Jesus e Barrabás. Acabou. Liberte Barrabás, crucifiquem Jesus. Foi eles que incitaram o povo a fazer isso. Vê como o ser humano tem uma mente curta? Mas eles não, os apóstolos não. Os apóstolos faziam questão de bater nessa tecla e mostrar para eles o que eles fizeram. Mas com tudo isso, irmãos, com tudo isso que aconteceu, então nós vemos por que a ira, a inveja e por que toda essa ira dos sumos sacerdotes, que não aceitavam ser intimidados por eles. Mas com tudo isso, nós temos que crer em um Deus de milagres, um Deus que faz coisas inacreditáveis. Versículos 19 e 20 desse mesmo capítulo. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Algo inacreditável acontece. Os guardas estavam ali, do lado das portas, e aqueles homens são libertos, e esses guardas não veem nada. Não viram nada. Aconteceu, não vi nada. Não sei como. Versículo 20. Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas essas palavras, palavras da vida. Quem disse isso? O anjo do Senhor, o anjo que os libertou da prisão. Recebem uma ordem expressa de quem? Agora, do anjo do Senhor. Importa obedecer mais a quem? A Deus. Acabou. O anjo está falando, vamos lá, vamos falar. Quero nem saber. Pedro com aquele jeitão dele, vamos embora, João. É com nós. No verso 21, ali só na parte A,
E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Olha, saíram dali já, correram para o templo, vamos ensinar. Não quero nem saber o que vai acontecer, mas vamos ensinar. E eu tenho que correr. Cumpriram exatamente o que lhes fora dito. E aqui, irmãos, a gente tem que abrir um parênteses, porque quando nós lemos essa ordem que o anjo deu aqui, essa mesma ordem foi dada por Jesus lá em Mateus capítulo 28, que diz o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. São palavras de Jesus, e aqui também, uma ordem para os apóstolos. Essa mesma ordem é dada para nós hoje, para nós amanhã, para nós até a volta de Cristo. É uma ordem expressa. Portanto, ide, fazei discípulos. Será que nós conseguimos entender isso? Eu não tenho chamado, você tem o chamado, porque você conhece o Evangelho, você tem que falar, é obrigação sua falar, é obrigação minha falar. Você tem que entender que você também faz parte dessa grande comissão, eu e você. Mas será que eu e você, nós estamos cumprindo essa ordem? E agora, eu vou ter que encerrar, porque do versículo 21 até da parte B em diante, até o versículo 32, vai nos dizer o seguinte: chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele convocaram o conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que lá trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e voltaram, anunciaram. Nós já lemos isso aqui, nós entendemos o que aconteceu. Chegou lá, não achou ninguém, e aí continua toda a trajetória. Eles não se comoveram com o fato, tendo em vista que um grande milagre aconteceu naquele dia. Os apóstolos foram libertos sem a ajuda de ninguém, a não ser do nosso Deus. Não teve ajuda nenhuma para eles. Mas mesmo assim, irmãos, com toda essa perseguição, nós temos que olhar para Pedro. E lembra de Pedro como ele era? Sujeito duro, qualquer coisinha queria cortar a orelha, queria puxar da espada, acaba violento. E aqui nós vemos um homem totalmente modificado, transformado pelo Espírito Santo, conduzindo uma igreja sem violência. Não precisava de violência, precisava só de palavras. Um homem iletrado, mas ele tinha convivência com Cristo, ele viveu com Cristo, ele caminhou com Cristo, ele sabia de tudo aquilo que ele estava falando, ele tinha total liberdade naquilo que ele falava, total conhecimento naquilo que ele falava, e ele levava o povo ao arrependimento. Um homem cheio de amor pela obra, um homem que fazia aquilo pelo amor, ele não se importava mais em ir preso, ele não estava mais preocupado com isso, não se preocupava mais com isso. E quando nós olhamos para o nosso país hoje, irmãos, nós temos plena liberdade de falar, de pregar. E muitas vezes nós nos acovardamos, sabe? Estamos com medo de falar. Será que vai precisar uma perseguição? Será? Para que você se mexa? É bom, né? Chegar aqui, sentar, ouvir, ir embora. Sentar, ouvir, ir embora. E aqueles que ainda não ouviram? A igreja está trabalhando, a igreja trabalha. O pessoal foi para lá, para Álvaro de Carvalho. Nós temos trabalho aqui, nós temos culto na praça, nós temos agora casa de idosos que nós estamos levando o evangelho, nós temos moradores de rua que nós evangelizamos, tem visita das mulheres, a igreja trabalha direto. Se você ainda não está trabalhando em nenhum lugar desse, procura um lugar para trabalhar, vai ter espaço. Eu não sei falar, vai aprender.
2 minutinhos. Garanto que é só 2 minutinhos, irmã Luciana. Não vou tomar muito sua aula. Uma convicção que nós temos que ter. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando você pensa nisso, você vai lembrar de tudo o que você aprendeu aqui, você tem que transmitir. Desse Cristo que um dia você conheceu. Não seja egoísta de guardar só para você, mostre para os outros. Esse evangelho só chegou até aqui, para nós, por conta desses acontecimentos. As cartas de Paulo só chegou até nós por conta desses acontecimentos de Paulo preso. Mesmo preso, espancado, chicoteado, ele não deixava de falar. Nós vemos aí países que é extremamente proibido falar do evangelho. Sabe como é que eles se reúnem escondido quando podem? E quando é pego, são crucificados, de cabeça para baixo. São queimados. Igreja inteira queimada. Eu não estou falando isso para tocar o terror em você, não, irmão. É só para falar para você que nós estamos num país que tem total liberdade de falar e nós nos acovardamos. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Pensa nisso. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela oportunidade que nós temos de falar do Teu Evangelho. Obrigado a Deus porque o Senhor nos capacita, mesmo quando nós não sabemos o que fazer, o Senhor nos mostra como fazer, ó Pai. E eu te louvo por isso. E eu te peço, Deus, que o Senhor possa capacitar a cada um de nós aqui, ó Pai. Coloque em nossas bocas palavras para falar a outras pessoas, ó Pai. Que a nossa oração essa semana seja, Deus, que o Senhor coloque pessoas na nossa frente que nós possamos falar do Teu Evangelho, ó Pai. Que essa possa ser a oração de cada um aqui, ó Deus. É o que eu te peço no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Que Deus os abençoe.